dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais. O que nós vamos ver hoje? O que nós vimos na aula anterior, certo? Nas nossas últimas aulas, nós trabalhamos com estruturas de decisão, certo? A gente trabalhou com aquela estrutura if, elif, else, certo? Onde nós avaliávamos se uma condição era verdadeira, executava o bloco. Do contrário, se não fosse, não executava o bloco, certo? Nós ficamos ali em cima disso por algumas aulas, nós fizemos bastante exercícios também. Se você tem alguma dúvida sobre as estruturas de decisão, sobre o if, elif, else, por favor, pergunte. Do contrário, galerinha, nós vamos ver hoje uma outra estrutura de controle de fluxo, certo? Uma outra estrutura que altera a ordem de execução do nosso código. Nós vamos ver estruturas de repetição, certo? E ao contrário da estrutura de decisão, certo? Que é sempre a mesma, tem o bloco if, pode ter elif, pode ter else. A estrutura de repetição tem duas formas diferentes. Vamos dar uma olhada então nelas. A primeira forma é uma estrutura chamada while. Qual que seria a tradução de while para português? Enquanto. Ótimo, Arthur. Perfeito. Enquanto. Como é que vai funcionar em while então? Enquanto uma determinada condição for verdadeira, o bloco do while vai ficar repetindo, certo? A partir do momento que esta condição passa a ser falsa, ele não mais executa o bloco do while, ele sai da estrutura de repetição, vai para o próximo bloco de código, certo? Vamos ver a cara de um while. Aqui está, certo? No caso aqui eu tenho uma variável contador que eu estou inicializando zerada. O while, uma condição. Enquanto o meu contador for menor do que 4, 2 pontos para indicar o início do bloco. O bloco em si tem uma indentação constante, a mesma coisa que do if, certo? Vamos fazer este exemplo, pessoal. Vamos abrir lá o nosso projeto. E vamos criar uma pasta para a aula de hoje. Sabe Deus que número que é a aula de hoje? Aqui no slide 14? No slide diz 14. Vamos com 14 que seja. Aula 14. Vamos criar um arquivo para esta aula. Testes sublinhado 14.py. Vamos lá. Eu tenho aqui uma variável contador que eu inicializei valendo 0. Comando while, enquanto o valor de contador for menor do que 4, 2 pontos, início do bloco. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print, fazer uma f-string aqui. A condição para este while, ela é verdadeira. E o valor do meu contador é contador. Ao finalizar o meu bloco aqui, eu vou dizer que o valor de contador vai ser o quê? Vai ser ele próprio mais 1. Terminou o bloco do while, terminou, vou dar um print. Fim do programa. Eu vou executar esse cara aqui no passo a passo, pessoal. Vocês não precisam copiar. E aí, seu Frank? Tá? Só prestem atenção aqui. Para quem quiser ver o meu código, eis o link do Live Share. Acessem aí para vocês acessarem minha pasta. Beleza. Vamos rodar então?
Para hoje. Muito bem. O que o Python faz? Ele inicialmente cria esta variável contador valendo 0, certo? Aqui. Chegamos no nosso while, na nossa estrutura de repetição, nosso enquanto. Enquanto o contador for menor do que 4, neste momento o contador vale 0. 0 é menor do que 4. Esta condição é verdadeira. Sendo verdadeira, entra no bloco do while. Ele vai dar o print, certo? A condição é verdadeira, o valor do contador nesse momento é 0. E vai alterar o valor do contador. O contador é ele próprio mais 1. O contador vale 0, 0 mais 1, 1. Reparem agora. Terminou o bloco do while? Terminou. Para onde que o Python vai, certo? Essa linha destacada em amarelo. Volta para o começo do while. Sempre que você termina o bloco do while, ele volta para o começo. O que ele vai fazer? Vai avaliar novamente a condição para ver se ela ainda é verdadeira ou não. Contador ainda é menor do que 4? Sim, contador agora vale 1. 1 é menor do que 4. É verdadeiro? É. Entra no bloco do while, dá o print, aumenta o valor do contador. Terminou o bloco do while, vai para o começo. O contador vale 2. Menor do que 4 ainda. Entra, dá print, aumenta. O contador vale 3. Menor do que 4? Sim. Print, aumenta o contador em 1. Volta para o while. Contador é menor do que 4? Não mais. Contador agora vale 4. Não é menor do que 4. Essa condição passa a ser então o quê? Falsa. Sendo falsa, o que vai acontecer? Ele não mais vai entrar no bloco do while, ele vai sair de toda a nossa estrutura de repetição, e ele vai para o próximo bloco de código, que é quem? É esse print da linha 5. Certo? E vai dar para a gente ali um fim do programa. Tem lógica esse código para vocês, galera? Ou não? Faz sentido? Não faz? Mais ou menos? Difícil? Querem que eu explique de volta? O que vocês me dizem? De boa, seu Pablo? E o resto da galera? Pedro diz que sim, tá de boas. Frank, Arthur, Vitor, Matheus. O que vocês me dizem? Então tá bom. Nós vamos ver na hora de fazer a tarefa, exatamente, né? Aí que o bicho começa a pegar. A gente vai ver mais pra frente que a gente pode fazer, inclusive, loopings infinitos, certo? Fazer uma estrutura de repetição infinita. Eu vou dizer que o meu while, certo? A condição para ele ficar rodando é o quê? Que a condição seja verdadeira, né? Olha, eu vou dizer que enquanto verdade, while true, verdade é verdade sempre. Ele jamais vai sair desse código. Repare que até o print aqui ficou acinzentado, certo? Ele jamais vai chegar aqui. Esse código vai rodar para sempre. Lá vai meu contador embora. Certo? A estrutura do while, ela é simples assim, galera. Tá? O que a gente tem então aqui? Opa. Comando while, a nossa condição, 2 pontos para indicar o início do bloco. O bloco tem uma indentação constante. Assim como a estrutura do if, certo? Estruturas de decisão. O bloco do if também era assim, do if, do else. Né? As outras estruturas que nós vamos ver também vai ser assim, 2 pontos para indicar o início do bloco, uma indentação constante. Tá? Se nós não temos dúvidas, se vocês acham que isso aqui está ok, vamos fazer exercícios. Quais exercícios? Nós agora vamos trabalhar com a lista 03, estrutura de repetição.
o que nós temos aqui que nos interessa? Exercício 1, exercício 2, exercício 3. Tem mais alguém que nos é interessante? Por enquanto, não. O que diz o exercício 1? Validador de notas. Elabore um programa que solicite uma nota numérica entre 0 e 10 ao usuário. Caso o valor fornecido esteja fora do intervalo permitido, ou seja, for menor do que 0 ou maior do que 10, o programa deve exibir uma mensagem de erro e solicitar o valor novamente até que uma entrada válida seja fornecida. Esse exercício 1 eu vou fazer com vocês, galera. Vocês têm que fazer o quê? O 2 e o 3, certo? Muito bem. Bora fazer este 1 então. O que eu preciso inicialmente? Solicitar uma nota numérica. Como é que eu vou solicitar? Função input, obviamente. Vamos pegar então uma nota. Esta nota eu vou converter para um float. Vou pegar via input e vou dizer: digite uma nota entre 0 e 10. Simples, certo? Espera aí, o que o pessoal está falando? Eu entendi o segundo uso da variável contador depois da fstring. Bora dar uma olhada. Deixa eu mandar os enunciados aqui para quem quiser fazendo. Enquanto isso, a gente vai explicar ali então o porquê que eu estava aumentando o contador em 1. Tá aqui o 1, o 2 e o 3, seu Arthur. Deixa eu até fixar eles, porque, né? Sem internet não dá para confiar. Perfeito. Vamos voltar nesse cara aqui, então. Repare que meu contador está rodando ainda. Chegar. Contou até 1.600.000. Enquanto o contador... Eu crio inicialmente uma variável contador valendo 0, enquanto o contador for menor do que 4. Dou um print e faço essa linha 4. Essa aqui que você está com dúvida, né, Pablo? Contador é igual ao contador mais 1. Por que eu fiz esta linha? Ora, dentro de uma estrutura de repetição, certo? Nós temos que, em algum momento, alterar esta condição. Se eu não tivesse essa linha, o que ia acontecer? Ora, meu contador vai ficar valendo 0 para sempre. Essa condição sempre seria verdadeira. Eu teria criado, na verdade, um loop infinito. Vai sempre valer 0 meu contador. Dentro do nosso looping while, nós sempre temos que ter alguma forma de alterar esta condição aqui para poder sair, certo? Ora, eu estou comparando a variável contador, estou verificando se ela é menor do que 4, em algum momento eu tenho que alterar ela. E a minha lógica é o quê? Que após cada volta, aumente o contador em 1. O valor da variável contador é o quê? O valor dela próprio naquele momento, mais 1. Na primeira volta vale 0, mais uma volta vai valer 1, na próxima vai valer 2, depois 3, 4 e por aí vai. Certo? Inicialmente valia 0, daí aumentei para 1, daí para 2, daí para 3, e daí aumentei para 4, mas quando aumentei para 4, essa condição era falsa, não entra, não dá print, nada. Daí para o fim do programa. Tem lógica, Pablo? Ou não? Boa, garoto. Muito bem. Vamos voltar, então, para o exercício 1. Já solicitei, então, a minha nota entre 0 e 10, certo?
Vamos chegar agora, temos que verificar, certo? Se ela estiver fora do intervalo, 0 e 10, eu tenho que pedir novamente, mostrar a mensagem de erro e pedir de novo. Eu vou fazer isso, obviamente, com o meu while. Enquanto a nota que me for passada for menor do que 0, ou ainda esta nota for maior do que 10, ela é inválida, certo? Eu pedi uma nota, digite uma nota entre 0 e 10. Se ele passou uma nota menor do que 0 ou uma nota maior do que 10, eu vou dar um print dizendo que o quê? Ó, esse valor é inválido. A nota deve estar entre 0 e 10. E eu vou pedir novamente esta nota. E repare, eu vou pedir para a mesma variável nota. A verificação contra a nota, certo? Eu tenho que poder alterar ela dentro do looping. Eu vou pedir novamente. Digite uma nota entre 0 e 10. A partir do momento que ele me passou uma nota válida, ele vai sair desse looping do while. Eu vou dar um print aqui. Ah, eu tenho uma nota válida. Só nota. Beleza. Vamos rodar. Digite uma nota entre 0 e 10. 6. 6 é válido? É. Não entrou no looping? Beleza. Vida que segue. Vamos rodar de volta. Uma nota entre 0 e 10. 12. Inválido? Tem que estar entre 0 e 10. 11. Inválido? 99. Inválido. Menos 4. Inválido. Menos 9. Inválido. Ah, 0. 0 é válido? Sim. Vida que segue. Tem lógica esse código para vocês, pessoal? Ou não? Agora deu clique aí, seu Arthur. Seu Pablo, seu Matheus, seu Pedro. O que vocês acham deste código? Faz sentido para vocês? Não faz? Como é que a gente tá? Faz? Ótimo. Deixa eu mandar até essa minha resolução para vocês no chat. Se vocês não têm dúvida, e se alguém tiver, por favor, me pergunte, mesmo durante o exercício, tá? Não tem problema. Vocês vão fazer os próximos 2 exercícios. Quero que vocês façam para mim o 2 e quero que vocês façam para mim o 3. Então, vamos começar com 2. O que diz o 2? Cadastro de usuário e senha. Desenvolva um programa que receba um nome do... Faz sentido só uma pergunta. Tem que ter o espaço antes ali do print. Esse espaço da linha 13, com toda certeza. Por quê? Isso aqui está indicando que este print faz parte do bloco do while. A partir do momento que ele não tem mais o espaço como na linha 15, estou dizendo o quê? A linha 15 não faz parte do while. Ele é um outro bloco de código, ele não faz parte da estrutura de repetição. Essa linha 13 e 14, essas fazem parte do bloco do while, precisam ter esses espaços. Como é que a gente coloca esses espaços? Tecla Tab no nosso teclado, certo? São 4 espaços em branco. Tá? Tecla Tab fica à esquerda da tecla Q, de queijo. É aquela tecla que tem as 2 setinhas, uma para cada lado. Beleza, seu Arthur? Seu Pedro, perdão. Faz sentido? Perfeito. Vocês têm que fazer, então, o 2 para mim. O que diz o 2? Cadastro de usuário e senha. Desenvolva um programa que receba um nome de usuário e sua senha. O programa deve validar se a senha é diferente do nome do usuário.
Caso seja igual, ou seja, caso o nome do usuário seja igual à senha, uma mensagem de erro deve ser exibida e as informações solicitadas novamente até que sejam válidas, ou seja, eu vou ter que pedir de novo usuário e senha. E eu só vou parar de pedir isso a partir do momento que o usuário for diferente da senha. Enquanto o usuário for igual à senha, entra no looping. Façam para mim esse 2. Façam para mim esse 3. Ótimo, Arthur. Deixa eu ver se tem mais algum interessante com while que eu possa passar para você. Só um segundo. Com while que nós conseguimos fazer. Você não... Você até daria, né? Deixa eu pensar aqui. Faz para mim esse 4, então, Arthur. O 5 ele é pedreiro demais. Quem mais? Ah, você fez o 2. Eu entendi que você fez os 2. Tá certo. Faça o 3 para mim. Se você terminar o 3, faça o 4. Se você terminar o 4, faça o 5. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Essa nossa aula vai até 9h45. Eu vou dar para esse exercício aqui uns 15 minutos, pessoal. Quem terminar, por favor, me fale, mas não coloque o vosso código ainda. Só me fale, dê chance para os outros colegas fazerem. Tá? Tá aí. Quem terminar o 2, faça o 3. Me avise. Quem terminar o 3, faça o 4. Quem terminar o 4, faça o 5. Dúvidas, por favor, me chamem. Não fiquem parados, pessoal. Ah, professor, não sei nem por onde começar. Fale para mim, que eu te ajudo. Mãos à obra. Muito bem, pessoal. Vamos resolver, então, esse exercício 2. Temos aqui, então, receber do usuário um nome do usuário e uma senha. E verificar, né, se o nome do usuário é diferente da senha. Se for igual, mensagem de erro, pedir de novo as informações. Muito bem. Vou começar pegando, então, o nome do usuário. Vou pedir via input. Esse input eu vou converter para quê? Para nada. Ele já vem como string para mim. Nome do usuário é uma string, óbvio. Mesma coisa, a senha. A senha também é uma string. Muito bem. Tem o nome do usuário, tem a senha. Chegamos na nossa estrutura de repetição, né?
eu devo ficar exibindo a mensagem de erro e solicitando informações até que elas sejam válidas. Até que sejam válidas, fazer um looping while enquanto o nome do usuário for igual à senha, vou dar uma mensagem de erro, vou pedir de volta a informação. Erro. A senha não pode ser igual ao nome do usuário. E eu vou pedir de volta... Eu podia pedir de volta os dois, o nome do usuário e a senha. Dependendo da lógica que você está montando, né? Eu vou pedir somente a senha de volta. Preguiçoso. Senha. Input. Digite a senha novamente. E uma vez que ele digitou uma senha que é diferente do nome do usuário, eu vou vir aqui, vou dar um print. Login bem sucedido. Meu Deus do céu. Bem-vindo. E vamos rodar. Quem terminou esse 2 e quiser mandar aqui para mim para eu corrigir, fique à vontade. Vamos lá. Pedir o nome do usuário. 1, 2, 3. A senha. 3, 2, 1. São diferentes? São. Não caiu no looping do while. Certo? Foi direto pro bem-vindo. Maravilha. De volta. Nome do usuário. A. Senha A. São iguais? São. Tenho que te dar uma coisa diferente. A. Senha B. São diferentes? Opa, agora são. Agora vida que segue. Tranquilo esse cara, né? Se alguém tiver dúvidas, pergunte. Vamos dar uma olhada no do Pablo. Como é que ficou dele? Pedir o nome do usuário, pedir uma senha. Enquanto a senha for igual ao nome do usuário, dá um print. Senha inválida, digita o nome do usuário e senhas diferentes um do outro. E ele está pedindo novamente o nome do usuário, pedindo novamente a senha. Repare, a lógica dele é diferente, certo? Mas também totalmente válido, certo? Ele está pegando tanto o nome do usuário quanto senha. Eu fui preguiçoso e pedi só a senha. Vamos rodar. Nome do usuário 1, senha 1. São iguais? São. Então vamos pedir nome do usuário A, senha A. São iguais? São. B e B são iguais. Nome do usuário A, senha 1. São diferentes agora? São. Aí ele consegue validar. Sai do looping. Tranquilo, Pedro. Ótimo. Não tem como fugir muito aqui, né? Vai ser sempre parecido com isso. Ótimo, seu Pedro. Ótimo, seu Pablo. Deixa eu mandar o meu aqui, para caso alguém queira ter igual. Tá? Aí. Vamos dar uma olhada no próximo exercício, que é o 3. O que diz o 3? Validação de dados de cadastro. Crie um programa que efetue a leitura e validação. Opa, deixa eu dar uma olhada no do Arthur. O cara até passou uma mensagem. O cara parece até programador de linguagem tipo C, C++. Os caras colocam tudo abreviado o nome das variáveis. Eu gosto de escrever bastante ali. Fica bem óbvio. Está dando um print dizendo que nós temos um cadastro de usuário e senha. Está pedindo o nome do usuário, pedindo a senha. Se forem iguais, nome do usuário e senha, mensagem, pede de novo a senha. Passou, dá uma mensagem. Maravilha. É diferente, passa. É igual, vai ficar pedindo de novo a senha. É diferente, aí ele vai embora. Legal. Esse cara até deu uma quebra de linha aqui. Boa. Excelente. Muito bem. O 3, então. Validação de dados de cadastro.
crie um programa que efetue a leitura e validação dos seguintes dados de cadastro. Ele vai pedir para a gente o nome. O nome deve conter mais de 2 caracteres. Pedindo a idade, que deve estar entre 0 e 150. O salário, que deve ser superior a 0. Sexo, F ou M. Estado civil, S, C, V ou D. Cada dado deve ser validado conforme suas respectivas regras. Muito bem. Eu vou fazer com vocês o nome e a mesma lógica vai se aplicar aos outros. Vamos validar o nome. Ele deve conter mais 2 caracteres. Vamos começar pedindo, obviamente, o nome. Input. Digite seu nome. Mais de 2 caracteres. Como é que eu vou verificar o comprimento do nome? Exatamente o len, Arthur, só que não é o len dentro de colchetes. É o len dentro de parênteses, é uma função. Função sempre parênteses. Enquanto o comprimento do meu nome, função len, certo? Len de length, de comprimento em inglês. Len passando o nome que ele vai retornar. A quantidade de caracteres nessa string nome. Se esse número for menor ou igual a 2, eu vou dar um print. O nome deve ter mais de 2 caracteres. E eu vou pedir novamente o nome. E ele vai ficar preso aqui até que ele me digite um nome que tenha mais de 2 caracteres. Digite seu nome novamente. Digite seu nome. Mais do que 2, mais do que 2, mais do que 2. Aí ele passou alguém com mais do que 2. Aí ele passa. Beleza? Este aqui, pessoal, é a validação do nome. O que você tem que fazer? Idade, salário, sexo e estado civil. Ficou claro aqui, Arthur? Como é que faz essa validação? Ótimo. Vou dar para vocês também, mas até já terminou. Maravilha. Tenta fazer o 4 enquanto isso. Eu vou colocar aqui o tempo para vocês. Terminando esse cara. Eu vou até colocar menos. 15 minutos é demais. Eu vou colocar 10 minutos. Terminado esse tempo, eu vou corrigir. Corrigido, a professora vem falar com vocês. 12 minutos. Mandem brasa. Dúvidas, por favor, me chamem, não fiquem parados. Deixa eu até mandar o que eu já tenho de código para vocês. Tá aí no chat. Qualquer coisa, estou vendo e ouvindo vocês. Tá saindo o 3 aí, pessoal? E o 4, o senhor Arthur, tá saindo? Mais ou menos. Esse 4 é meio chatinho, né? Fazer o cálculo ali. Ah, como é que vai fazer o cálculo do crescimento anual, certo? Vai ser a própria população mais a população multiplicado pela taxa de crescimento.
Esse é o cálculo para você passar por um ano, certo? Multiplicação asterisco, exatamente. Nesse 4 aqui, você tem a população de A, 80 mil. Você tem a taxa de crescimento anual de A, que é 3%, vai ser então 0,03. 3 por 100, certo? 3 por 100, 3 vezes por 100. 3 vezes por 100, 0,03. Como é que vai ser o crescimento anual? Vai ser a população de A mais a população de A multiplicados pela taxa de A. Isso aqui vai passar um ano para você na população. Você vai ter uma variável. A gente vai fazer a mesma coisa para B. Você vai ter aqui uma variável anos, um contador que vai começar com 0. E a cada volta do teu looping, você vai calcular a população de A, a população nova de B, e vai aumentar o ano em 1. Daí, quando a população de A for maior, ou melhor, quando a população de A deixar de ser menor que a população de B, significa que passou os anos suficientes. Muito bem, pessoal. Vamos fazer esse exercício 3. Quem terminou, quiser mandar para eu corrigir, fique à vontade, certo? Mande aí. Muito bem. Nós já validamos o nome. O nome tem que ter mais do que 2 caracteres. Temos que validar ainda a idade, salário, sexo e estado civil. Muito bem. A lógica aqui, pessoal, a estrutura é a mesma, certo? A única coisa que vai mudar é a condição do nosso while. Eu vou pedir agora a idade. Idade é o número inteiro. Vou receber via input. Digite sua idade. 3.150 anos. Enquanto esta idade for menor do que 0, ou esta idade for maior do que 150, ela é inválida. Dá uma mensagem. A idade deve estar entre 0 e 150 anos. E eu vou pedir novamente a idade inteira, que eu vou converter esse input. Está validada a idade. Mesma coisa para o salário. Salário vai ser um float, ele pode receber centavos. Input. Digite seu salário. Tem que ser, obviamente, maior que 0. E enquanto este salário for menor ou igual a 0, mensagem de erro, peço o salário de volta.
E vamos pedir novamente esse salário. Beleza. Próximo. Falta ainda sexo e estado civil, certo? Vamos pro sexo. E como é que vai ser aqui pro sexo? Ah, se não for F ou se não for M, certo? Eu posso fazer melhor. Eu posso dizer que se sexo não for um dos valores desta lista de valores, se essa string sexo not in não está dentro dessa lista, não for um dos valores desta lista, ele é inválido. E eu vou pedir de volta o sexo. Só que tem um detalhe. Repare que na lista estou usando F maiúsculo e M maiúsculo. Se ele digitar minúsculo, daria erro, não tá, é caractere diferente. O que eu posso fazer? Vou converter esse sexo para maiúsculo. Eu poderia converter nos dois inputs, mas é mais fácil eu converter somente no while. Aqui, na hora de comparar esse sexo, eu vou converter para maiúsculo. E se ele, convertido para maiúsculo, não está nesta lista, ele é inválido. E a mesma coisa vai ser agora para o estado civil, certo? O estado civil também eu tenho que comparar da mesma forma. Digite seu estado civil. Cadê a ordem? Solteiro, casado, viúvo ou divorciado. Enquanto o estado civil convertido para maiúsculo não estiver dentro desta lista de valores, significa que ele é inválido. Sendo inválido, mensagem de erro, peço novamente. E vamos pedir novamente. E uma vez que ele passou por todas as validações, eu vou dar uma... Opa. Vou dar uma mensagem aqui, certo? Que todas as informações são válidas. Vamos rodar. Seu nome. Mais do que 2. Passou. Sua idade. Agora passa. Seu salário. Tem que ser maior do que 0. Seu sexo. Perfeito. Seu estado civil. Passa um estado civil válido. Passa e finalmente todas as informações, então, são válidas. Tranquilo esse exercício, pessoal? Faz sentido para vocês? Alguma dúvida? O que vocês me dizem? Esse cara não cabe todo... É longo, mas não era complicado, certo? A lógica dele se aplicava em... Era a mesma lógica, basicamente, a mesma estrutura, certo? Só tinha que mudar o que? A condição da validação, basicamente. A condição do meu while. Tá aqui ele em 3
chats, porque ele não cabe num só. Muito bem, pessoal. Eu vou chamar a professora para conversar com vocês. Por que é upper? Certo? Porque repare que na minha lista de valores, eu estou comparando contra maiúsculo. Por isso que eu estou convertendo esta string sexo para maiúsculo. Porque se eu não fizesse isso, ele me passasse um F minúsculo, ora, F minúsculo não está nessa lista, daria como inválido. Não é o que eu quero. Tá? Por que eu coloquei aqui e não coloquei no input? Porque eu teria que colocar nesse outro input também. Aqui eu escrevo menos. Preguiça. Tem lógica, Pedro? Do porquê? Porque eu estou comparando com maiúsculo. Se eu estivesse comparando com minúsculo dentro do dicionário, dentro da lista, perdão, eu converteria para minúsculo, faria um ponto lower daí. Beleza, ótimo. Enquanto a professora não entra, vamos dar uma olhada no 4, que o Arthur estava se quebrando. O que diz o 4? Crescimento populacional. Implemente um programa que calcule o tempo necessário para que a população do país A, que possui 80 mil habitantes e cresce 3% ao ano, ultrapasse ou iguale a população do país B, com 200 mil habitantes e crescimento anual de 1,5%. Muito bem, vamos começar por onde? Vamos destacar as informações que nós temos. População A, 80 mil. Taxa de crescimento do A, 0,03. Por que 0,03? É 3%. 3 por 100, 3 divididos por 100. 3 divididos por 100, 0,03. E a população de B é o quê? 200 mil. Taxa de B é 1,5%, vai ser 0,015. E eu tenho que contar quantos anos que vão demorar para que a população de A ultrapasse B. Eu vou guardar essa informação numa variável que eu vou chamar de anos, inicializando zerado. E como é que vai ser o meu while? Qual que vai ser a condição dele? Enquanto a população do país A for menor que a população do país B, vai rodar o bloco do meu while. Como que é a lógica aqui para fazer o crescimento populacional? A população de A vai ser ela própria mais a população de A multiplicado pela taxa de crescimento de A. Isso aqui é o quanto que vai crescer num ano. Eu somo a população atual, certo? Para fazer de fato o aumento. A mesma coisa a população de B, certo? É a população atual de B mais a população de B multiplicado pela taxa de B. Isto aqui que eu estou fazendo, meus caros, que é o valor de uma variável mais um certo valor, certo? Eu posso escrever de uma forma mais sucinta, uma forma mais simples. Como? Eu posso dizer que a população de A vai ser ela própria mais a população de A multiplicado pela taxa de A. Repare, eu fiz aqui um mais igual. Este mais igual significa o quê? Ora, é o valor atual dessa variável mais alguma coisa. No nosso exemplo, aqui, onde eu tinha o contador é igual a contador mais 1. Eu poderia ter escrito da seguinte forma também. Eu poderia dizer que contador
mais e igual a 1. Ou seja, contador vai ser o valor dele próprio mais 1. Muito mais fácil, muito mais simples de escrever, né? Tem lógica essa forma de escrever? Escrever desta forma ou desta forma é a mesma coisa. É a coisa que é mais simples, mas escreve menos. Beleza? Ótimo. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui para B, então. Beleza. Aumentei a população de A. Fiz o crescimento de 1 ano. Fiz o crescimento da população B em 1 ano. E agora, então, se passou 1 ano, anos vai ser o quê? Ele próprio mais 1. Passou 1 ano. E ele vai ficar preso nesse looping até que a população de A seja maior ou igual à população de B. Quando isso acontecer, eu vou dar um print. Vou fazer uma f-string. São necessários anos para que a população de A ultrapasse ou mais que dificuldade, ou iguale a de B. Agora sim. Mando rodar. Vai dizer que são necessários 63 anos para que a população de A ultrapasse ou iguale, falta um E, a de B. Opa, chegou a professora. Teu deu 16 anos, Arthur. Teu alguma coisa errada, então. Oi, pessoal, bom dia. Professor, quantos minutos eu tenho agora? Eles vão até 9h40? 40, professora. Tá, eu vou falar bem rapidinho com eles, então. Posso assumir já? Claro, à vontade. Então, pessoal, até depois, certo? A gente continua, então, amanhã, certo? Amanhã eu tiro a tua dúvida aí, Arthur, o que aconteceu de errado, certo? E a gente continua lá. Até mais, pessoal. Falou. Ó, já estão me dando bom dia aqui. Até mais.